Graça e paz, meus queridos. Hoje nós iremos estudar sobre o Império Romano. Dentro desse tema nós iremos abordar a origem deste império, o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, conquistas, república e ascensão herodiana. Dentro desta breve história de Roma, tudo começa com Rômulo, que promove o rapto das mulheres sabinas após a guerra com os sabinos. E ele faz uma aliança com os romanos, Tito e Tácio, que estava ali em Roma. Em seguida nós temos Pompílio, um outro sabino, recordado por sua sabedoria, seu reinado, e esteve marcado pela paz e a prosperidade. Nós temos também Túlio, que fomentou várias guerras contra a Alba Longa, Fidenas, Fei, de forma que Roma obteve assim novos territórios e maior poder. Em seguida nós temos Anco Márcio, era neto de Numan Pompílio, e ele também estendeu os limites de Roma, lutando apenas em defesa dos territórios romanos, quando foi ali preciso, quando estava chegando, ou alguma ameaça contra os territórios já conquistados de Roma, então ele ali defendia os territórios já conquistados para que Roma não perdesse e não se enfraquecesse. Nós temos Tarquínio, Prisco, também ele combateu várias guerras e saiu vitorioso dessas guerras. Ele lutou contra os sabinos em Etrusco, dobrando assim o tamanho de Roma e obtendo grande tesouro para a cidade. Em seguida vem Sérvio Túlio, que travou também várias batalhas, várias guerras, que sai também vitorioso dessas batalhas. Ele teve uma iniciativa, ele muda o direito do voto com base na riqueza e na economia, sendo assim, permanece no poder político deste império, ou desde o início deste império, dessas terras, a elite romana. Táquio, conhecido como soberbo, usou a violência, o assassinato e o terror para manter o controle de Roma, como nenhum outro anterior havia utilizado. Porém, houve-se uma reunião ali no Senado e ele foi expulso. Em 202, Cipião sai para a batalha contra os cartaginenses, mas Filipe III ele fica sabendo desse ataque que Cipião estava planejando contra ele, se projetando contra ele. E ele manda reforço para combater os romanos. Porém, Cipião ele muda de estratégia. Ele derrota primeiro, ele sai dessa posição, ele derrota os macedônios, depois ele se volta para os cartaginenses. Em 197, Filipe se levanta contra os egípcios, mas sai envergonhado daquela batalha. Anibal, o rei da Ásia, se ajunta com Antíoco III, que era o rei da Síria, como os irmãos viu aí na aula anterior, e contra Cipião. Prepara emboscada na Grécia contra os romanos, mas não dá certo. Em 191, os sírios foram derrotados em Termópilas, nessas guerras aí de Cipião e dessas guerras que estavam surgindo. Em 190, Lúcio Cipião vence a guerra de Magnésia. Antíoco foi despojado de seus domínios e o filho de Epifânes levado refém para Roma. Foi aquele período que ele passa refém ali em Roma. Foi justamente por causa desta luta aí contra Lúcio Cipião. Ele acaba dominando aí essas terras, expandindo aí o Império Romano. Mário foi cônsul 6 vezes, Mário o grande general aí, e venceu as famosas guerras címbricas. Ele fez tudo para consolidar o seu consulado em Roma, mas foi infeliz, pois se aliou a Saturnino e cometeu alguns erros. Na África, por exemplo,
ele estava com Sila, o gestor de Mário. Enquanto Mário lutava contra os símbrios, Síria se destacava à frente do exército. Sila, em uma de suas guerras, prende o chefe dos símbrios, conquistando o prestígio dos romanos. Porém, nesse período existia muita rivalidade, como os irmãos vão ver aí no decorrer desta aula. E a rivalidade entre os dois cresce. Sila lutava por causas sociais, o qual trava guerra social contra o próprio Mário. Porém, Mário vence e é eleito cônsul pela 7ª vez. Silas continua a lutar em favor de Roma. Derrotou os Mithridates, depois os partidos de Mário, e implantou a ditadura. Executou aí milhares de seus inimigos, porém morreu lutando em 78 a.C. Depois da morte de Sila, Roma passa pelas mãos de vários homens, mas todos sem essa destreza de guerra, sem essa arte de guerrear, de vencer. Nós temos Pompeu e Cícero, que não conseguem manter o mesmo ritmo deles, e neste momento surge então Júlio César, sobrinho de Mário, que havia fugido para Bitínia, onde também ele estudou. E após a morte de Silas, ele volta para Roma com uma liberdade e começa a conquistar a simpatia dos romanos. E aí nós temos, com a morte desses homens, nós temos o começo do primeiro triunvirato, com César, Pompeu e Crasso, que na realidade era uma conspiração contra o Senado. Júlio César se destacou no início, ganhando o Senado. Júlio César, que ele foi bem sábio, porque ele sabia que o Senado já havia derrubado alguns homens, já haviam tirado alguns homens do poder, e ele, sendo sábio, ele acaba se aliando ao Senado. E Júlio César elabora a lei que dá direito aos pobres às terras da Campânia. O triunvirato dividiu as províncias romanas, as terras já conquistadas, da seguinte forma: Júlio César ficou com a Gália, Pompeu com a Espanha e a África, um pouco de discrepância, né, em questão da distância também, mas as viagens naquela época se dava muito pelas viagens marítimas, né? E Crasso com o Oriente. E então nós temos o primeiro triunvirato, formado por Crasso, conhecido por ter derrotado o exército dos Espartacos. Nós temos Pompeu, conhecido por vitórias na Síria, na Judéia, luta também contra alguns piratas e alguns comerciantes. E nós temos Júlio César, um homem sábio também, general extraordinário, que vence os gaulenses, bom escritor, e também tinha uma boa oratória. Falando-se em Pompeu, o Grande, em 67 a.C., ele foi nomeado comandante naval, destinado a combater a pirataria no mar Mediterrâneo. O seu sucesso foi muito rápido, o sucesso das guerras contra os piratas. Ele fez não só regressar a Roma no fim desta campanha naval. Investido de poder do Império em 61, ele acaba conquistando os Míthrades, que passou a ser uma província romana, Tigranes, ali o rei da Armênia, Antíoco, governando aí a Síria, tornando-se a Síria agora uma província romana. E a Síria, como os irmãos aí já conhecem, ela é um ponto de guerra, ela se torna um quartel general para aquela região ali da Judéia, para aquela região também para combater o Egito. Ela se torna um quartel general do Império Romano. Assumiu também o controle de Jerusalém. Suas conquistas renderam cerca de 20 mil talentos de ouro em saque e 2 novas províncias diretamente governadas pelo Senado romano. Então eles conquistavam, existia o Senado, e o Senado aí ditava as reis, administrava essas conquistas feitas por esses homens. E aí nós temos uma imagem dessas batalhas navais, eles vencendo aí algumas batalhas contra a pirataria.
porque eles estavam monopolizando todo o comércio, e justamente por causa do seu governo. E os piratas, eles saíam-se da rota, se livravam-se das alfândegas, dos postos de fiscalização dos romanos e sobressaía sobre os mares. Mas aí eles foram derrotados também. Em 59, Caio Júlio César recebeu o poder de procônsul para governar as províncias da Gália e Líria por 5 anos. Não chega a um governo pacífico. Ele iniciou as guerras gálicas em 58, onde conquistou a Gália, parte da Germânia e as Ilhas Britânicas. A campanha resultou em 800 cidades capturadas, 300 tribos submetidas, 1 milhão de gauleses reduzidos à escravatura e 3 milhões mortos nos campos de batalha. Então foi um homem aí que fez um arraso também para conquistar e fortalecer o Império Romano. Em 50 a.C., o Senado, liderado por Catão e Pompeu, ordenou o regresso de César a Roma. Com esta deliberativa, com essa ordem, desmobilizou todas as legiões de Júlio César. Porém, César recusa obedecer e atravessou o rio Rubicão em 49, assim diz a lenda. Porém, ele não teve muita sorte. Conquistou algumas terras aí depois que ele atravessa o rio, porém, ao retornar ao Senado, ele é morto em 44 a.C. E aí nós vemos também uma imagem do exército romano saindo para as batalhas, para as lutas. Então, em seguida, nós temos Crasso. Ele comandou a vitória de Lúcio Cornélio Sula na batalha da Porta Colina e esmagou a revolta dos escravos liderado pelos espartanos. Apesar de muito rico, ansiava a glória militar, que o levou a se levantar contra os partos, na qual veio a morrer com seu filho e suas 7 legiões na batalha de Carras. Nesta batalha cometeu algumas falhas, foi por isso que ele aí acabou perdendo, não tendo muito sucesso em suas batalhas. Ele confiou demais na superioridade numérica de suas tropas, porque Roma tinha um número, o exército de Roma era um exército muito numeroso. Ele abandonou as tradicionais táticas militares de guerra dos romanos e, na ânsia de chegar logo ao inimigo, ataca cortando o caminho por um vale estreito, e foi por aí também que ele acaba perdendo a batalha para os partos. A cabeça e a mão de Crasso foram levadas ao rei Partos Orodes II. E aí, após o extermínio desses 3 homens ali em Roma, apesar deste último não ter conquistado as terras, mas os primeiros conquistaram várias terras, nós temos aí então o surgimento do segundo triunvirato. Agora Roma passa a se expandir, Roma agora passa a conquistar as terras, a difundir a sua cultura, a difundir o seu poder através de Otávio Augusto, Lépido e Marco Antônio. Com a morte de César, Marco Antônio estava em Roma e usurpou aí o governo. Otávio luta pelo trono, Cícero o defende. Como Marco viu que iria perder, fez aliança com Otávio e com Lépido. Surge o segundo triunvirato. Cada triunvirato mata os seus amigos íntimos. E assim que Cícero morre, porque Cícero era um amigo íntimo aí do triunvirato. O território romano ficou dividido então dessa forma: Otávio com o Ocidente, Marco Antônio com o Oriente e Lépido com a Espanha e Narbonense.
Falando-se então em Marco Antônio, ele disputa Cleópatra com Otávio, mas se reconcilia, se casando com Otávia. Otávio faz aliança com Sexto Pompeu e vence Lépido. E em 31, Otávio aí acaba avançando pela Macedônia e vence Marco, o qual também foge com Cleópatra para o Egito, a terra de onde que ela era. A perseguição continua e Marco é novamente vencido em Alexandria, a grande cidade, aí lembra? Construída por Alexandre, ou Grande. Não suportando a derrota, ele mesmo se mata, ele crava uma espada no seu peito. Cleópatra também, ela de uma forma de artimanha, ela tenta seduzir Otávio, mas Otávio ele estava bem esperto, porque ele havia matado o seu esposo. E aí ela, não conseguindo êxito com essa artimanha, com essa sedução, ela deixa que uma cobra a pica e ela acaba morrendo. E com a morte de Cleópatra, o Egito torna-se então agora província de Roma. Então vocês podem perceber aí, através desse domínio, através da morte de Antíoco III ali, os romanos acabam tomando a Síria, tornando-se a Síria em uma província romana, e por a Síria ser esse quartel-general daquela região, eles também acabam dominando Jerusalém. E em seguida, por causa dessa perseguição, por causa dessa ambição de poder, eles, nessa guerra, nessa perseguição contra Marco aí, então Otávio, ele acaba conquistando também o Egito passa a ser província de Roma. No ano 36, Sexto Pompeu, que havia estabelecido a Cilícia e na Sardenha, foi derrotado e executado por Antônio, com o apoio de Lépido. Lépido havia invadido a Cilícia para combater Sexto. Ao fim da luta, pretendeu conservar sobre o seu controle. Os irmãos vão perceber que Lépido aí não era tanto de guerra, não era tanto assim de sair para as grandes batalhas, as grandes conquistas. Marcos foi derrotado por Otávio no Egito aí, como nós falamos no slide anterior. Otávio apresenta e, obtendo a deserção das tropas de Lépido, acusou de traição, afastando do triunvirato. Desprovido de poder, então, Lépido, para não ter um fim pior, para não ter um fim ruim como Marco teve, ele contentou-se com o cargo de Pontifex máximo, que exerceu aí até mesmo até a sua morte em 12 a.C. Ou seja, ele deixa de ser aí um governador, um grande imperador aí romano, e passa simplesmente a ter um cargo político ali em Roma. Então nós temos aí César Augusto ou Otávio. César Augusto, mais ou menos 30 anos antes de Cristo, resolve assumir o poder total. Por conta dessas mortes, ele se coloca como imperador geral, procônsul de todo o império, tribuno, cônsul vitalício e sumo pontífice. De imediato, que assumiu as províncias, faz um recenseamento do povo do seu império. Agora, com todo esse poder em mãos, ele embeleza Roma, faz prosperar, também porque não havia aí mais inimigos internos. Então ele faz florescer a arte, a literatura, ele tem uma certa paz, uma certa tranquilidade para governar Roma aí, já que os seus ambiciosos ou seus inimigos internos já não estavam aí no poder. Ele dominou os etíopes, venceu os armênios aliados dos partos. Os partos fizeram aliança com Roma e devolvendo um estandarte tomado com Crasso. Ele apaziguou, ele foi um homem de paz na realidade. Ele apaziguou, trazendo a paz e a tranquilidade ao império. E foi nesta época que Jesus Cristo nasce. Quando Jesus Cristo nasce,
o Império Romano, a terra estava gozando de uma certa paz. Existia paz na Judéia, em Jerusalém, justamente por causa do domínio de César Augusto. Ele tomou muita cidade, e essas cidades que ele tomava, ele não simplesmente abandonava, mas fortificava, edificando monumentos e que permanecem lá até hoje. Então o César Augusto, ele dominava essas terras, e as cidades já conquistadas, ele fortificava essas cidades, e colocava em cada cidade o seu exército, e também ele levantava em cada cidade centuriões para tomar conta desse exército, justamente para manter a paz em cada cidade, para ter tranquilidade ao governar essas províncias. Organizou o exército proporcionando essa segurança, construiu rodovias dando acesso a várias cidades. Justamente essas rodovias também, elas foram bastante utilizadas para levar o evangelho. Nós temos aí, por exemplo, quando Filipe ele está ali em Jerusalém pregando o evangelho, quando ele está ali naquela região pregando a Cristo ressurreto, ele é tirado dali através do Espírito Santo e levado para uma dessas rodovias, a qual ele prega o evangelho para aquele etíope, e o etíope ele aceita Jesus Cristo e é batizado naquelas águas, justamente porque o Império Romano havia construído várias rodovias que deu acesso também à propagação do Evangelho de Cristo. A população calculava mais ou menos 120 milhões de pessoas. E por isso ele deu liberdade para cada país ter o seu rei, para cada país manter a sua cultura e a sua religião também. Mantinha em cada província um governador e um procônsul, e também esses centuriões para manter a paz. E aí os irmãos têm a dimensão do Império Romano, toda essa parte aí, vermelha, rosa. Os irmãos podem perceber como que o Império Romano ele foi se alastrando, ele foi conquistando, ele foi crescendo. Então nós temos lá em cima, na parte superior do mapa, a Britânia ali, nós temos a Inglaterra, Bélgica, a Gália aí também, nós temos Espanha, que é a Espanha hoje, nós temos várias terras, nós temos a Itália bem no meio, que é o centro aí do Império. Então os irmãos podem perceber que eles foram se alastrando. Nós temos do lado direito aí, vocês podem perceber o Oriente, a Ásia, do lado direito ainda, na Mesopotâmia, nesse lugar aí da Mesopotâmia, nós temos um pouquinho abaixo aí, do lado direito, a Palestina, a Síria um pouquinho acima da Palestina aí, nós temos o Egito, aqui nessa parte inferior do mapa, do lado direito do mapa. Então os irmãos podem perceber um pouco aí a dimensão do Império Romano. Nós iremos ver uma das personagens mais cruéis que já existiu ali em Israel, talvez igualando aí com Epifânios. Os irmãos lembram aí da aula anterior que Epifânios ele massacrou muito o povo de Israel, dizimou a comunidade, o povo de Judá de uma forma assim irreconhecível. E nós temos aí, para começar a falar sobre Herodes, nós vamos falando através de Aristóbulo II, esse conflito entre essas duas pessoas, João Hircano II, herdeiro do trono Asmoneu, que encontrava-se em disputa sucessória, ou seja, aqueles que ficariam como governador de Jerusalém, de Judá. E aí existe essa briga entre os dois, Aristóbulo e João II. Porém, João II ele é declarado rei pelo povo. João Hircano ele faz aliança com o rei Aretas e Antípater, que era
que estava ali no domínio da Idumeia, e cerca Jerusalém. Aristóbulo II confia em seu exército. Aristóbulo e João Hircano apelam para Roma. Pompeu decide por João Hircano II e manda Aristóbulo como prisioneiro para Roma. Os judeus que não queriam ter um rei imposto por Roma se revoltaram. Pompeu invade então assim com essa revolta dos judeus contra essa imposição e a decisão de Roma, dos romanos, e que coloca João Hircano II como antinarca e Antípater como procônsul da Judéia. Com a morte de Júlio César, em 44, Cássio assume a Síria, aquele portal de guerra, e impõe altos impostos à Judéia. Então vocês podem perceber que a Judéia, Jerusalém, ela era administrada e governada por o general que estava ali na Síria. João Hircano II e Antípater briga, e Antípater ele é envenenado. Antípater teve 5 filhos: Faseal, Herodes, José, Férolas e Salomé. Faseal ele fica como governador da Galileia, aquela parte de cima onde era as 10 tribos de Israel, e Herodes fica na Judéia. Em Roma, Júlio César prevalece contra Pompeu, em 48 aí antes de Cristo, mas logo depois é assassinado no Senado, novamente o Senado aí dominando, tentando administrar as coisas, tentando dominar a situação do Império. Marco Antônio então, no segundo triunvirato, confirma Herodes, o filho de Antípater, como regente da Judéia, e renega João Hircano II ao cargo de sumo sacerdote. Dada a fraqueza de Roma na Judéia, por causa dessas revoltas e porque o povo já não estava tão tolerante contra as ordens de Roma, ela é invadida pelos partos e coloca Antígono, filho de Aristóbulo II, como sumo sacerdote e rei da Judéia. Então os partos eles tomam nesse momento aí da história o domínio ali de Jerusalém. Antígono corta a orelha de João Hircano justamente para João Hircano não exercer o cargo de sumo sacerdote, lembrando que o sumo sacerdote tinha função dupla no governo de Israel, no governo de Judá. Herodes foge para Roma nesse conflito e apela para César Augusto, que mais uma vez o confirma como rei da Judéia. Em 37, Herodes, aos 15 anos, muito novo, ele torna-se o senhor da Palestina. Aí ele casa com Mariana I, parente de Aristóbulo II e Hircano II, entrando definitivamente aí para a família dos Asmoneus. E era a família que poderia exercer o sumo sacerdócio, que poderia exercer a função sacerdotal no templo. Porém, Herodes aí ele se recua, ele não aceita, não assume essa função no povo de Israel, justamente porque o povo já estava se revoltando contra as imposições e as ordens dos romanos. Herodes o Grande governa o povo judeu durante 34 anos. E aí nós temos Herodes I, onde acontecia, onde era a fortaleza de Herodes, onde ele permanecia. Nós temos justamente um lugar bem seguro, um lugar alto, que se fosse invadir teria uma certa dificuldade. Nós temos aí a questão de Herodes e o sacerdote, como eu falei, não podendo assumir o sacerdote com receio dos asmonianos, porque na realidade ele não era asmoneu, ele era da família dos edomitas, ele era indumeu. Ele nomeia Ananel como sumo sacerdote. Porém, Alexandra, que não gostou da decisão de Herodes, e vai até a Roma reclamar. O imperador coloca Aristóbulo como sumo sacerdote no lugar de Ananel, imposto aí por Alexandre, ou imposto aí por Herodes.
Aristóbulo, aos 36 anos, assume a função de sumo sacerdote, mas logo morre afogado. Esse afogamento aí, segundo a história, foi um afogamento planejado por Herodes. Aí Herodes aproveita e coloca novamente Ananel na sua função anterior, a qual ele era uma pessoa de confiança dele. Antígono consegue resistir os romanos por 6 meses, mas se entrega no sábado. E os romanos fazem jorrar justamente no sábado, porque os judeus eles se consagravam no sábado, eles não faziam nada, não erguiam as mãos, mas eles tiravam um dia para o culto a Deus. Então os romanos entram neste dia e faz novamente o que acontecia lá, o que Epifânio fazia na época dos Macabeus, no período dos Macabeus. Os romanos também fizeram a mesma coisa. E Herodes reclama por cessar a matança, porque a matança nesta época, por causa dessas revoltas que estavam acontecendo contra os romanos, a resistência dos judeus contra os romanos invadem Jerusalém justamente nesse dia de consagração. Herodes reclama porque a matança estava já se estendendo e muitos judeus nesta época haviam morrido. Ele reclama porque ele queria ter o povo para governar. E Herodes faz cessar essa batalha e ele toma a frente ali na liderança do povo de Israel. Porém, Herodes ele trouxe, no governo de Jerusalém, ele trouxe vários mercenários. Esses mercenários eles trouxeram o paganismo para dentro de Jerusalém. Eles trouxeram as imagens dos deuses gregos e romanos. Eles trouxeram imagens, moedas com a impressão dos deuses romanos em Jerusalém. Eles começam a trazer os jogos gregos e romanos para dentro de Jerusalém também, contaminando toda a cultura judaica, contaminando o povo, profana o templo, trazendo algumas águias, trazendo a própria imagem do imperador para dentro do templo. Por conta dessa profanação do templo, alguns judeus se levantam contra eles, contra esses mercenários, contra Herodes. Porém, Herodes aí, ele acaba matando 45 partidários de Antígono, desses judeus que estavam se levantando aí contra essa difusão, essa imposição do paganismo em Jerusalém. Ele também nesse momento acaba executando também todo o sinédrio, sobrando apenas Sêmias e Pólio. Então Herodes, nesta fase aí, para governar, ele acaba destruindo todos aqueles judeus que estavam se opondo, estavam se levantando contra as suas ordens e contra o que ele estava fazendo, realizando ali em Jerusalém. Na realidade, como Roma havia dado o domínio, o governo da Palestina para ele, Herodes ele tentou, da melhor forma possível, agradar os romanos. Então, trazendo assim a sua cultura, paganificando, trazendo o paganismo para dentro de Jerusalém, transformando assim Jerusalém em uma cidade pagã. Quando Marcos Antônio foi derrotado, Herodes aproveitou e matou Hircano e prendeu Alexandre e Mariana em sua fortaleza. Mariana aí sendo a esposa de Herodes. Herodes ajuda César Augusto a dominar o Egito e ganha territórios que Marco havia dado a Cleópatra. Então ele já estava se aliando muito bem aos romanos. E até mesmo a sua própria esposa, ele já não prestava as suas funções de esposo. Ele confiava mais em algumas outras pessoas do que a própria esposa. Já não fazia o papel aí de marido com a Mariana. Via a Mariana agora como uma inimiga. Herodes estende o seu governo pelo território, que compreende 12 tribos de Israel e a Idumeia. Teve um governo também muito próspero
mas muito manchado de sangue. Nos lugares considerados santos, ele construiu teatros, anfiteatros, onde a figura do imperador era homenageado. E nesses lugares que foram construídos esses teatros, anfiteatros, para a difusão da cultura romana, greco-romana, justamente era um lugar onde eram realizados cultos, era um lugar no monte ali onde Davi ofereceu culto a Deus, onde existiam os lugares sagrados de cultuar a Deus. Então ele acaba destruindo todos esses lugares e implantando os anfiteatros, até mesmo recuperando aí um pouco da construção, modificando a construção e tornando-se esses lugares como anfiteatros e teatros para a difusão da cultura greco-romana. Herodes constrói o palácio dos Asmonianos, os muros de Jerusalém e as fortalezas também, justamente porque ele queria prosperar no seu governo. Então, para prosperar, ele precisava de segurança, ele precisava de segurança para ele ter tranquilidade no seu governo. Levantou a magnífica Cesareia em homenagem a Augusto, construiu colossais, teatro, o templo, com a estátua aí, então do governador, justamente puxando aí a sua benevolência para com os romanos por ter colocado ele aí no governo. Herodes pretendeu transformar Cesareia a capital do seu governo, onde construiu um majestoso palácio para ele. Enfim, ele foi um homem também que batalhou muito, trouxe muitos recursos para Jerusalém. E ele teve a iniciativa de construir o templo de Jerusalém, e segundo aí os historiadores, foi uma das reformas do templo mais bonita, chegando aí a surpreender, chegando aí a atingir uma formosura até mesmo da época do templo de Salomão. Em 1 ano e meio ele construiu o pórtico, o santuário, o Santíssimo Lugar. 8 anos antes de Cristo ele termina outras partes, mas só ficou totalmente construído 65 anos após com Herodes Agripa. Então o templo aí demorou bastante tempo para terminar, para concluir, levando mais de 70 anos para concluir aí o templo do Senhor. Aí nós temos a Cesareia, um lugar da Cesareia. Nós temos novamente o porto de Cesareia, uma cidade marítima. Vocês viram aí aquela arena, aquele local. Justamente vocês podem ver pela estrutura aí, que era uma estrutura greco-romana, onde aconteciam os espetáculos daquela época da cultura greco-romana. Nós temos aí o templo de Jerusalém, foi um templo muito bem construído, foi um templo que encheu os olhos dos judeus, e justamente ele constrói o templo porque através da construção do templo ele acaba apaziguando um pouco a sua situação com os judeus. Herodes, temendo os fariseus essênios que estavam se mobilizando contra ele, ele fez o que eles jurassem fidelidade a ele. Ele torturou centenas daqueles que murmuravam a seu respeito, e em 25 antes a Judéia foi assolada por uma grande fome, e para amenizar mais a situação aí, Herodes ele sustenta toda a Judéia com alimentos do Egito, provindo ali do Egito, e providenciou sementes para o próximo ano também. Logo em seguida casou-se com a filha do sumo sacerdote por nome Simão. Aumentou aí também os impostos, já seguindo o ritmo de política dos romanos. Os filhos de Herodes, Aristóbulo e Alexandre, estavam ganhando prestígio entre os judeus. Aristóbulo casou-se com Berenice, filha de Salomé, e Alexandre casou-se com Glaufira,
filha de Arquelau, rei da Capadócia. Aí. Antípate era filho de Herodes Pondores. Salomé e Férolas tramaram contra Alexandre e Aristóbulo, dizendo que eles queriam tomar o trono. E nessa brincadeira isso custou muito caro, tanto para Alexandre como para Aristóbulo também. Herodes, com a cabeça já feita, ele vai até Roma e trama a morte de seus 2 filhos. Ele, ao se ausentar da Judéia para ir a Roma, ele falou que ele estaria indo a Roma para entregar o trono e que ficaria Antípate no lugar dele. Antípate seria o novo trono, o novo rei que sentaria ali no trono da Judéia. E por conta disso aí houve-se uma inveja entre Alexandre e Aristóbulo, e como eles já haviam tido um prestígio do povo, e Aristóteles chega em Roma, conta que Alexandre e Aristóbulo estavam planejando tomar o trono da Judéia. Ele mente dizendo que Alexandre e Aristóbulo estão tramando em assumir a Judéia porque eles estavam se ajuntando com os judeus. E aí o rei decreta, ou o rei determina que eles são presos, que eles são penalizados por conta disso, e aí eles acabam sendo mortos. Herodes, 6 anos, colocou no templo a águia de ouro e o pórtico do nome Agripa. Alguns judeus se revoltaram novamente com a atitude de Herodes e entraram no templo, tiraram a águia, mas logo foram queimados novamente, aí foram punidos. Antípate e Férolas conspira contra Herodes, porém ele descobre e ambos desistem. Logo em seguida, Férolas é envenenado. E antes disso, Herodes ele se aproxima, ele se torna amigo de Férolas, justamente para o atrair para esta artimanha, para essa armadilha, qual ele seria envenenado. Antípate vai até Roma e conspira contra o pai, porque já estava conhecendo que o pai, já estava vendo que o pai não era uma pessoa assim tão boa, ao ponto de matar, de deixar presa a própria esposa, de matar a própria esposa, porque ele mata a Mariana, mas é julgado e condenado, então ele fica ali preso, fica em cárcere. Herodes fica muito enfermo e ordena que os soldados executem os membros do Sinédrio no primeiro rumor de sua morte, para que houvesse planto nos dias de sua morte. Antípate é devolvido ao seu pai. Ao governo de Roma pede para que Herodes decida a respeito de Antípate. Porém, 5 dias depois, Herodes morre. 4 anos aí depois de Cristo. Foi um dos piores personagens da Bíblia, mas foi quem manteve a paz, realizou uma administração fabulosa e uma política externa excelente. Apesar de seus crimes, ele contribuiu para o preparo do cenário do Messias. A Judéia estava em paz e gozava gozava-se de uma certa prosperidade, porque justamente Herodes ele tentava apaziguar aqueles que se levantavam contra o Império Romano. Ele, de uma certa forma, ele matava, e isso trazia um certo temor para o povo de Israel. Não que o povo estava satisfeito de forma alguma, existia uma grande revolta no coração do povo, mas até o momento existia uma certa paz no povo de Israel. Eles estavam mais, vamos dizer assim, controlados, né, por tudo que, apesar de tudo que estava acontecendo ali em Jerusalém. E aí nós temos Herodes, esta figura que tanto fez para se manter no governo.
Então nós vemos aí que Herodes ele acaba assassinando suas duas esposas para permanecer no trono, porque ele achava que elas estavam tramando contra a sua vida para tomar o seu trono, colocar os seus filhos. E aí ele acaba assassinando também os seus filhos para que eles não tomassem o seu trono. E após a morte de Herodes o Grande, Arquelau assumiu o governo da Palestina. Os judeus reclamam a Faro, rei da Síria, os tesouros do templo que Herodes havia retirado e havia imposto outras coisas profanas no templo. Esses mesmos se levantam contra Arquelau pela morte de 3.000 judeus. Faro livra Arquelau, ao qual crucifica mais 2.000 judeus. Então os irmãos podem perceber aí que o massacre de judeus continuava constantemente. Herodes Antipas ficou com a Galileia e Pérea. José e Maria evita voltar para a Galileia justamente porque Arquelau estava reinando naquela época. Arquelau divorcia de sua mulher para ficar com Glafera. E o tetrarca da Galileia casa com Herodias, esposa de Felipe I. E é nesta época também que João é morto, porque João ele começa a condenar Herodes por ter casado com a irmã do seu irmão Felipe I. E Arquelau estava derramando muito sangue. Os judeus apelam então para Roma. E Roma tomou uma decisão aí deportando ele do seu cargo, porque na realidade para Roma não era interessante que houvesse essas guerras dentro das terras dominadas por ele, dentro das suas províncias. Então Roma ele tinha uma certa política até mesmo de manter a paz nas terras dominadas, para que eles pudessem governar com mais tranquilidade. Calígula envia Herodes Antipas e Herodias para o exílio em Gália, justamente porque existia também uma certa revolta do casamento de ambos, e também aí tendo João como um profeta de Deus, levantando-se contra o casamento deles, falando-se contra o casamento deles. Herodes Felipe II casou então aí com Salomé. Desde Arquelau, a Palestina aí se torna aí em si efetivamente uma província de Roma sob o controle da Síria. Até então as decisões vinham diretamente de Roma, vinham diretamente lá dos imperadores, mas agora a partir desse momento, justamente por causa desses conflitos que não eram interessantes para Roma, eles colocam uma cidade mais próxima, que era o quartel-general aí dessa região, para sondar, para manter a paz nesta terra. E aí nós temos a dinastia herodiana. Herodes, na realidade, ele teve todas essas mulheres aí, Doris, Mariane I, Mariane II, Maltice, Cleópatra, e aí os seus filhos, decorrido do casamento dessas mulheres. E aí vocês veem que Dori tem Antípater, Mariane I, Aristóbulo e Alexandre, o qual Herodes aí ele acaba matando por conta deles quererem terem prestígio pelo povo, e por causa daquela invenção de que eles queriam tomar o trono. Aí nós temos Felipe I, que é filho de Herodes o Grande, do casamento com Mariane II. Nós temos Herodes Antipas e Arquelau também, que é de Maltice, e a Herodes Felipe II, que é um outro casamento com Cleópatra. De Aristóbulo também nós temos aí Herodes Calces, depois Herodes Agripa I, e nós temos aí Herodias, né? Herodes Agripa II, Berenice, Drúxila e Salomé. Essa aí é a genealogia, é a árvore genealógica aí de Herodes, a família herodiana.
Jesus nasce em Belém, na região aí da Judéia, e quem governava aí nesta época era Herodes. E interessante que os irmãos, vocês vão perceber, que Herodes, ele morre, José e Maria, eles se refugiam ali para o Egito, dá um tempo até Herodes morrer, mas os irmãos podem perceber nos textos bíblicos que Herodes, ele continuava reinando. Mas como isso? Né? Se ele morreu, e o que está acontecendo? Né? O que Herodes são esses? Ele ressuscitou, ele reapareceu? Então são esses Herodes aí que os irmãos vê aí nessa genealogia, nessa árvore da família de Herodes, que os outros filhos dele também acabam recebendo o título de Herodes. Não é exatamente um nome, né? Mas acaba sendo até mesmo um título que cada um desses aí acabam tendo depois, por conta da importância de Herodes também aí na Judéia, né? Porque ele também foi um grande homem. Pois nós temos aí Herodes Filipe I, que esse Herodes Filipe I aí foi desta época aí onde Lucas 14 já está falando, né? Herodes tinha mandado prender João, é quem prende João, Herodes Filipe I, e casa com Herodias, que é a esposa do irmão dele, que é Herodes Filipe. E aí então nós temos Herodes, o Herodes que João ele protesta contra é o Herodes Filipe I, né? Nesses textos bíblicos, em Mateus 14:3, Marcos 6:17, Lucas 3:16, os irmãos podem encontrar aí todos eles falando, né? Esse é o Herodes da época de João Batista. Herodes Filipe II, ele fazia 15 anos que Tibério era imperador romano. Nesse tempo era Pôncio Pilatos, era o governador da Judéia, e Herodes Antipas, governador da Gália, e o seu irmão Herodes Filipe, governava a Itureia, Traconites, Lisânia, e governava a Bilém. E aí nós temos Herodes Antipas, que foi o governador ali também da Galileia, segundo aí o texto de Romanos, de Mateus 14. Ele ouviu falar de João que havia sido morto, e ele achou que esse João ele havia ressuscitado na pessoa de Jesus Cristo, segundo os rumores aí que chegavam aos seus ouvidos. Nós temos Herodes Arquelau, que é um outro Herodes que estava governando a Judéia no lugar de seu pai, e ele teve medo até mesmo de morar lá. Depois recebe um sonho de instrução. José foi para a região da Galileia. E aí nós temos nesse comecinho Herodes Arquelau, que era também o Herodes da época do nascimento de Jesus também. Herodes Agripa I. Esse Herodes, ele foi o Herodes da época de Tiago, ele que mandou matar Tiago, irmão de João. Tiago ali era pastor da igreja de Jerusalém. Ele também perseguiu Pedro. Pedro ele havia sido preso por conta da perseguição que surgiu contra os cristãos naquela época, estava assolando os cristãos naquela época. Era este Herodes Agripa I, que estava no comando ali da Judéia. E aí os irmãos têm os textos. Herodes mandou que procurasse, mas não acharam, e então, depois de fazer pergunta aos guardas, mandou matá-los. Depois disso, Herodes saiu da região da Judéia e ficou algum tempo na cidade de Cesareia, Atos 12 aí, né? Lá em cima, em Atos 12, de 1 a 2, por esta época, Herodes começou a perseguir algumas pessoas da igreja. Ele mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Então não foi aquele mesmo Herodes
da época de Jesus lá. Foi já um outro Herodes, filho de Herodes aí. Herodes Agripa I. Nós temos Herodes Agripa II também, que conta-se aí ao texto sagrado, em Atos 25. Alguns dias depois, o rei Agripa, que era Herodes também Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar a festa. E esse Herodes Agripa II, ele foi contemporâneo aí também de Paulo, né? Agripa I também, porque a perseguição ali acontece. Paulo, ele, como Saulo ainda, ele participa da perseguição da igreja, mas aí ele sai do reinado aí da Judéia, e quem passa a governar a Judéia depois, Herodes Agripa II. Né? E aí nós temos esse Herodes, foi o Herodes a qual Paulo ele se levanta para fazer a sua defesa ali, quando ele é chamado para se defender. Faz um cumprimento aí. Agripa disse a Paulo: você pode apresentar sua defesa. Né? Então Paulo teve contato aí com Herodes Agripa II. A Palestina, então, nós temos aí a Palestina na época de Cristo. Herodes Agripa, ou Herodes Antipas, aí nessa parte da Galileia, Cafarnaum, Canaã, nós temos Nazaré, também reinando, governando aí também a Pérea. Nós temos Herodes Filipe II, do lado direito aí do mapa, governando já esta região aí um pouco mais afastado do centro de Jerusalém. Nós temos Herodes Arquelau, 6 anos depois de Cristo, governando aí a Judéia, especificamente aí em Jerusalém. E quem era o governador dessa região aí era Pôncio Pilatos, que estava no domínio também aí através de Roma. E aí nós temos então um quadro dos reinados de Herodes. Herodes o Grande reina de 34 até 4 anos antes de Cristo. Foi rei na Judéia, Samaria, Galileia, Pérea, Idumeia. Ele alcançou uma época de um território muito extenso. Herodes Filipe II, 4 anos de Cristo e 4 anos depois, 34 anos depois de Cristo, reinou nesses territórios. Ele passou aí pela infância de Jesus também, após a morte de Jesus. Herodes Antipas, também aí, nesse mesmo tempo, 4 anos antes de Cristo, 39 depois de Cristo. E a Galileia e a Pérea, e a infância de Jesus também ele teve, e a morte de Jesus ele presenciou. Herodes Arquelau também, no Tetácula, ele reina aí na Judéia, em Idumeia e Samaria. Ele pega aí a infância de Jesus também e a parte da sua adolescência. Herodes Agripa I, 37, então ele já não, ano seguinte, foi o período ali após Pentecoste, quando os cristãos foram cheios, revestidos do Espírito Santo. E aí começa a perseguição também contra o povo de Deus ali em Jerusalém, ali na Judéia. Herodes Agripa II, de 50 a 70 depois de Cristo, época da disseminação do cristianismo aos gentios. Então o povo começou a ser perseguido. No final do mandato do Herodes Agripa II, o templo de Jerusalém foi destruído também, justamente por causa das revoltas judaicas que estavam acontecendo na época. Então os irmãos têm aí um cenário um pouco conturbado também, com muitas mortes de judeus, e o Império Romano tentando manter a paz, tentando manter o controle aí da terra judaica. Até então a história também aí, o cristianismo, e a palavra do Senhor ela passa a ser divulgada, e a palavra de Deus diz que os cristãos eles passam a ser perseguidos pelos romanos aí, justamente
entendendo os romanos que os cristãos eles eram contra o domínio do Império Romano, mas na realidade os cristãos estavam simplesmente pregando o Evangelho, anunciando a Cristo a todos os povos, independente de governo, independente de quem estava no comando. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.